Olá, boa noite. Você acompanha agora aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. E hoje nós vamos falar sobre uma técnica que tem conquistado mulheres no mundo todo, é a micropigmentação de sobrancelhas. Por isso hoje eu recebo a especialista designer de sobrancelhas, Ana Luísa Tozon. Ana, boa noite, bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia, obrigada. É uma honra ter um convite para poder falar um pouquinho do meu trabalho. Obrigada, nós agradecemos. Eu começo te perguntando então o que é a micropigmentação. Então, micropigmentação é uma técnica parecida com a tatuagem, mas não é uma tatuagem, pois não é definitiva, ela é apenas duradoura. E a gente tem o intuito de corrigir falhas, criar sobrancelhas até para aquelas mulheres que não têm nenhum pelo, às vezes, na sobrancelha. Quem pode fazer, Ana? Então, qualquer pessoa pode realizar o procedimento de micropigmentação, pois ele é bem superficial e não traz nenhum risco à saúde. Inclusive até gestantes podem realizar o procedimento, é uma pergunta bem frequente. A única coisa que a gente pede é uma autorização médica. E claro, se tiver algum risco de saúde mais grave, daí não, né? Só com autorização médica. Então, quem não pode, além de alguém que tem algum problema de saúde? É só algum risco de saúde mais grave, algumas doenças mais graves, senão qualquer pessoa pode realizar. Bom, a pele, a gente falando um pouquinho dos contras agora. A pele pode rejeitar a micro, isso acontece? Sim, algumas pessoas rejeitam a micropigmentação na primeira sessão. Quais são elas? Pessoas que têm algumas doenças autoimunes, às vezes anemia, tabagismo, alcoolismo, ou às vezes até simplesmente por não cuidar, que são os cuidados que a gente exige pós. Aí o que acontece? A cliente volta 30 dias depois e a gente retoca. Eu ia te perguntar isso já. Faz uma vez, depois, como tu falou no início, não é um procedimento definitivo, precisa retocar? A micropigmentação, ela dura de 1 a 2 anos, é o ideal, é o correto. Após 30 dias, a cliente faz um retorno para a gente ver se precisa fazer um retoque de alguma falha ou para escurecer, depende do gosto da cliente. Às vezes ela quer um pouquinho mais escuro. Já que tu tocou nesse assunto de cor, como é que é feita, Ana, a escolha da cor da cliente? Tem cores para todas as peles, cores de cabelo? Sim, hoje as clientes buscam uma coisa mais natural, né? Então é feita uma cor para cada cliente. A gente vai conforme o pelo, o cabelo natural da cliente. Então, o estudo de colorimetria, já para não acontecer como era antigamente, que ficava verde, azulada, a gente vê até roxas que tinham antigamente, não existe mais hoje em dia. Eu acho que é o maior medo das mulheres, né? Olham, mas a minha mãe tem e ficou feia, ficou azul. Hoje já se avançou muito, né? Sim, hoje em dia não existe mais isso, né? Se feito corretamente a sobrancelha, se feito a cor, não ocorre mais isso. É um trabalho bem personalizado, então, para cada uma é um formato, é um desenho, é uma cor? Sim, lá no estúdio eu trabalho com a técnica de mapeamento facial, então a gente faz um projeto antes, na qual a cliente vai avaliar. Feito então um desenho, uma pré-visualização, se ela concordar com esse desenho, daí começamos o procedimento. E sim, é feito um desenho para cada cliente, baseado em medidas, com o paquímetro para cada tipo de rosto, cada formato de rosto. Se a cliente chegar lá falando, eu quero uma sobrancelha mais erguida, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você também vê se fica adequado ao rosto da cliente. Sim, a gente respeita o gosto da cliente, mas dentro dos padrões que a gente pode, né? Senão não tem como. Às vezes acontece de clientes querer alguma coisa que está fora do padrão. Então o ideal é a gente explicar e dizer, assim vai ficar melhor para você, dentro do seu rosto, o que é o ideal. Claro. Quanto tempo dura esse processo, Ana, cliente, para fazer essa avaliação, esse desenho, o tempo do processo da micro? O procedimento dura em média 1 hora e 40 minutos. 1 hora mais ou menos só para o desenho e 40 minutos para micropigmentar. Olha só, o desenho demora é o mais importante. Pelo jeito, você é bem detalhista, então gosta de fazer bem perfeito. Sim, a parte que eu mais gosto é do desenho. Eu acho o mais importante, tem que estar bem certinho, bem simétrico, né? Que legal. Existem diferentes técnicas, Ana. Quais são elas, né, da micropigmentação? Não é uma técnica só? Hoje em dia as técnicas mais buscadas são a fio e a ombre shadow. A fio, a gente tenta buscar assemelhar com os fios da cliente ou, quando não tem fios, criar fios, né? E a ombre shadow a gente imita um sombreado, uma rena,
para aquelas clientes que gostam de uma sobrancelha um pouco mais marcada, mais desenhada. E, inclusive, a gente mistura as duas técnicas. Para aquelas clientes que estão em dúvida em qual que é uma coisa natural e ao mesmo tempo mais marcadinha, dá para misturar as duas técnicas. O misto eu acho que é o mais procurado, Ana. Sim, o misto hoje em dia é o mais procurado. Fica lindo. Qual é o tempo de recuperação depois que a cliente decide e faz a micro? A cicatrização completa são 30 dias. Mais aparente é uma semana, que pode formar alguma casquinha, pode ficar um pouco mais escura, uma semana, mas a cicatrização completa são 30 dias. E também varia de pessoa para pessoa, algumas cicatriza mais rápido. Algumas mais rápido, algumas em 3 dias não tem mais casquinha, algumas uma semana, mas vai de cada pessoa. Legal. E quais são os cuidados então? Depois que faz a micro, o que a cliente deve ter de cuidados? Os cuidados são bem básicos. A gente sempre pede que a cliente não molhe as sobrancelhas por 3 dias e se puder evitar na primeira semana também é bom. Usar pomada vaselina sólida. Inclusive a gente dá no estúdio um kitzinho de cuidados para a cliente manter em casa. No verão a gente pede que a cliente evite a exposição solar e também não arrancar e não coçar, não arrancar as casquinhas. Tem alguma época do ano que é mais ou menos indicado, já que tu comentou ali do verão? O mais indicado seria o inverno em questão do sol, mas não muda. É só evitar a exposição solar, mas não é que não possa caminhar no sol. Claro. Só evitar piscinas. O banho de sol. Isso, né? o banho de sol. Quando a mulher faz o procedimento, ela pode usar demaquilantes, hidratantes na pele normal, evita a sobrancelha, como é que é? No período de cicatrização, a gente pede para não usar nenhum produto em cima, que é o ideal, né? Depois pode sim usar, mas eu sempre lembro minhas clientes que usando produtos, o tempo de duração da sobrancelha vai ser menos. Com certeza. É possível, então, criar um desenho diferente da sobrancelha? Bom, a minha sobrancelha tem tal formato, mas eu quero aumentar um pouquinho, eu quero erguer. Isso é possível? Sim, criar um desenho diferente? É possível. Muitas clientes vão lá e buscam mudar o formato da sobrancelha. Como eu falei, né, sempre dentro do possível, do que a gente pode realizar. Mas muitas clientes têm a sobrancelha mais baixa, precisam erguer o olhar. Então a gente altera sim o formato natural. A tonalidade muda com o tempo, Ana, vai desbotando, que nem tu falou, não é permanente, né? Sim, a micropigmentação ela vai clareando com o tempo. Porque o ideal da micro, o bom dela é que ela vai saindo. E se um dia a cliente não quiser mais, ela vai ter saído totalmente da pele. Claro. Eu acho que uma dúvida que muitas têm, assim, eu vou fazer micro, eu não vou mais precisar fazer design, não preciso mais fazer a sobrancelha. Não, isso se mantém. A micro mantém um desenho, ela fica mais bonita, né? Mas o que eu sempre digo para minhas clientes? Sempre continuar frequentando o estúdio, pelo menos para tirar o excesso dos pelos, né? Claro, quem não tem tanto, melhor, mas quem tem, sempre continuar mantendo. Dá para manter em casa tranquilamente, pois como a sobrancelha fica bem desenhada, é muito fácil de manter em casa. Não vai mais precisar fazer todo mês, né? Todo a cada 15 dias. Com tanta frequência, não precisa não, mas é bom que sempre continue frequentando, às vezes até para não cometer um erro de tirar em casa. Depois da micro, a cliente também pode usar rena ou daí já... Se é uma opção da cliente, assim, da mulher? Sim, a cliente pode usar. Tem clientes que optam, às vezes, hoje eu quero uma sobrancelha mais marcada, tem um evento, realizam rena. Depois volta ao normal, pode passar maquiagem, tudo Sim. Normal, né? Inclusive lá, o que eu opto pelas minhas clientes? Eu sempre falo, vamos fazer uma sobrancelha mais natural. No dia que você quiser marcar, desenhar um pouquinho mais, aí a gente opta por pintar, utilizar uma rena. Claro. Que é o melhor, né? Deixa manter ela mais natural. Para as mulheres que são mais sensíveis à dor, muitas têm o medo do desenho, claro, mas outras também têm medo da dor. Qual é a recomendação? O nível de dor é muito grande? Não, essa pergunta é bem frequente. Os clientes me perguntam bastante se dói e eu garanto que não dói. Lá no estúdio a gente usa um anestésico muito forte, então não sente nada. Quem é muito sensível garantido que não dói nada. Até é importante a gente falar, esse procedimento que tu explicava antes, primeiro tem o mapeamento, o desenho, depois antes, né, de aplicar o pigmento, então a gente abre a pele, muito leve, quase nada, a cliente nem sente, é aplicado o anestésico e depois a gente micropigmenta, então a cliente não sente. Então mesmo as mulheres bem sensíveis à dor que estão nos assistindo não precisam ter medo. Não, podem realizar o procedimento bem tranquilo.
Como avaliar, Ana, se precisa ou não de micro? Hoje eu acho que todas as mulheres estão buscando, mas assim, eu preciso ou eu não posso fazer, a minha sobrancelha não vai ficar bom. Tem isso? Hoje em dia, a micro não é mais nem uma questão só de precisar, ela é uma questão de praticidade, né? Então, inclusive, clientes assim que têm bastante pelo, que não precisariam, estão optando por fazer por ser prático, por estar com a sobrancelha sempre pronta, né? E para aquelas que têm a sobrancelha mais falhada é essencial para largar um pouco o lápis, a sombra de lado, ter um tempo a mais, né? Todos os dias não precisar ficar, porque querendo ou não é um tempinho que a gente ganha todos os dias. Claro. Prejudica o nascimento dos fios, Ana, a micro? Vai nascer menos? Não prejudica. Continua nascendo igual os pelinhos, mesma coisa. Os retoques, todo mundo precisa depois que faz, de quando em quanto tempo? Não, retoques são algumas pessoas, que nem eu comentei, algumas pessoas que às vezes não cuidaram direitinho dos cuidados que são passados, ou que tem algum probleminha na pele, alguma rejeição. Mas não é todo mundo. O pigmento, às vezes, são a pele casos. mais oleosa pode acontecer também. Pele oleosa, às vezes, alguma coisinha assim, mas são casos, é mais raro. E depois, tu falou que ela dura de 1 ano, 2, aí sim precisa fazer todo o procedimento de novo ou é só retoque? Lá no estúdio a gente dá um desconto, então a cliente depois de 1 ano e pouco ela tem um retoque anual. A gente chama assim, a cliente volta, ela pode até optar por trocar a técnica, mudar o desenho e é como se fosse, é feito um procedimento novo, mas é como se fosse um retoque, a gente chama de retoque. E ela ganha um desconto, é uma forma de manter a sobrancelha sempre bonita por um preço justo, né? Mas é feita uma micropigmentação nova. Claro. Mas depois de 1 ano e meio. É bastante tempo, né? O custo-benefício, se tu for ver, toda vez que tu faz, todo mês, né? O design, depois a micro, é um custo-benefício bem grande. Vale bem em conta. Ana, é bem importante a gente falar também dos profissionais especializados, né? Hoje o mercado tem aumentado, né? Muitas pessoas têm oferecido esse serviço da micro, mas é importante que seja um profissional especializado, que esteja se atualizando sempre. Sim, hoje em dia o mercado da micro cresceu muito e é muito importante que a pessoa, quando vai procurar, procure os trabalhos, conheça bem, procure recomendações para ver se a pessoa tem recomendações boas, se é especializada nos cursos de micropigmentação. Porque a gente trabalha com pele aberta, trabalha com segurança todos os dias. Inclusive a gente trabalha com autoestima de mulheres, né? E como eu falo sempre, uma sobrancelha transforma um rosto, mas pode também estragar, né? É verdade. Bem importante, nós vamos falar desse assunto já também. Mas continuando ali nos profissionais, como a tatuagem pode contaminar, a gente fala, não tem que os equipamentos estão sempre esterilizados, é um equipamento novo para cada mulher, né? Isso é bem importante. Sim, o material é todo descartável, desde a cadeira, tudo embalado, então não tem nada de risco. É tudo uma questão muito higiênica, uma preparação bem grande para o procedimento. Sim, tudo descartável, por isso que eu digo, então sempre quando a cliente estiver procurando, ela tem que levar em conta isso em consideração, né? Ver se tem tudo, se o profissional segue essas normas, né? Desde vigilância. Bom, os cursos então, Ana, as mulheres que estão nos assistindo, que de repente já são designer de sobrancelhas e querem fazer um curso de micropigmentadora também, elas podem se tornar especialistas nessa área. Sim, hoje eu também já trabalho com cursos, lá no estúdio eu dou o curso de iniciantes, para quem apenas só tem o curso de design, e também dou o curso para especialização em micropigmentação, para quem já trabalha na área de micro, mas quer se especializar com algumas técnicas mais avançadas, né? Mas o primeiro curso também, é preciso que a mulher que a menina já tenha uma experiência? Já tenha o curso de design. Isso é uma pergunta muito frequente que as meninas me perguntam, se tem que saber desenhar, se tem que saber tirar, e sim, porque não adianta, não existe um excelente micropigmentador sem antes ser um excelente designer de sobrancelha. O desenho é tudo. Tu falava antes da autoestima da mulher, eu acho que isso é o mais importante da micropigmentação, ela pode mudar a vida de uma mulher. Sim, ela muda, é gratificante, assim, todos os dias eu mexo com a autoestima das mulheres
e foi o que fez eu continuar nessa área. No começo, muitas vezes eu pensei em desistir, não foi fácil, mas era tão bom quando mexia com a autoestima, que elas vinham e me mandavam mensagem que estavam felizes, que estavam se amando. Então, por isso que eu sempre digo, uma sobrancelha transforma, mas da mesma forma pode estragar um rosto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre quando a gente for mexer com o rosto de uma mulher, com um procedimento que tem um tempo mais duradouro, a gente tem que ter esse cuidado. Tem como fazer como se fosse fazer em nós mesmas. Legal. Ana, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações sobre a micropigmentação de sobrancelhas. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher aqui no canal 16, que hoje fala sobre a micropigmentação de sobrancelhas, uma técnica que tem conquistado mulheres no mundo todo. Por isso está aqui comigo a especialista nessa área, Ana Luísa Tozon. Ana, no primeiro bloco a gente falava um pouquinho sobre a segurança desse procedimento, que acho que muitas mulheres têm esse medo. É tudo garantido, vocês fazem tudo na frente da cliente, né? E até é bom que as mulheres saibam para procurar um profissional que faça isso. Sim, inclusive a gente abre todas as agulhas descartáveis na frente da cliente. A ficha da anamnese, ela até assina que viu que foi aberta as agulhas, que todo o material é descartável, uma forma de segurança, né? Claro, uma segurança para a cliente e para ti e também, para nós, né? Porque tu quer que teu trabalho seja garantido, né? Ninguém depois vai falar que aconteceu nada na micro, porque a micro é super garantida. Isso, super garantido. Seguimos todas as normas de segurança e de vigilância, né? Tem uma regulamentação para esse procedimento já no Brasil? Ele tem regras que precisam ser cumpridas por vocês, micropigmentadoras? Só de vigilância e dos cursos, né? Temos que ter os certificados de profissionais, né? De micropigmentação para realizar o procedimento. Porque é ainda uma técnica que está conquistando espaço, ela está crescendo agora, né, Ana? Ainda antes era algo poucas mulheres tinham acesso, né? Agora Sim. que tem se tornado mais popular. Hoje muitas pessoas estão realizando os cursos de micropigmentação, é um mercado que vem crescendo muito. Eu acredito que então vai vir mais normas, né, de segurança e que não serão todas as pessoas que poderão realizar esses cursos. Com certeza. Com certeza terão mais algumas exigências, né? É bom que vocês que são especialistas, né, as que já cumprem essas normas não vão precisar, já vão estar Sim, na lei, né, na já regra. estamos dentro, né? Ana, conta um pouquinho para nós a tua história. Como é que tu começou? Você é muito jovem ainda e já tem uma experiência grande no assunto. Há quanto tempo você faz? Como é que tu começou? Então, eu trabalho com sobrancelha faz 2 anos, 2 anos e pouquinho. Eu comecei, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Estava numa fase que eu estava... Aquela dúvida normal de quem sai do ensino médio. Comecei a fazer uma faculdade, fazia engenharia civil. Não estava me agradando, não era uma coisa que eu gostava. Sempre fui das artes, sempre desde de criança, sempre fui de pintar, desenhar. Gostava muito disso, mas não sabia o que eu queria fazer. Até falavam, vai fazer arquitetura, vai fazer artes plásticas, mas não tinha coragem, não sabia o que eu queria. Então eu parei, tranquei a faculdade de engenharia e pensei em fazer curso de maquiagem. E a minha família me incentivou e falou, faz um curso de sobrancelha, começa com calma e quando vê tu vai para maquiagem. E foi quando eu fiz meu primeiro curso de sobrancelha, de design de sobrancelhas. E aí viu que tinha dom. E amei o curso. A minha professora falou que eu tinha sido muito boa, muito dedicada no curso. Ela falou que eu tinha o dom e que eu deveria fazer o curso então de micropigmentação. E foi logo em seguida, deu menos de um mês e eu realizei o outro curso.
Foi tudo muito rápido, assim, eu não tinha nem coragem de atender as clientes. Eu sofria bastante, eu era muito exigente comigo Cobrava mesma. você mesma. Sim, as primeiras clientes que eu atendia, eu sofria, porque eu queria um elogio, eu queria que elas falassem pra mim, então eu achava às vezes que elas não estavam gostando, e na verdade elas estavam gostando, mas às vezes muitas não expressavam, não falavam. Com certeza. E daí eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, eu não quero mais atender, eu não quero mais trabalhar, porque não é fácil no começo. Como a gente disse, é um mercado que vem crescendo muito, tem muita concorrência. Então, a gente tem que ser um diferencial, a gente tem que ter alguma coisa a mais para mostrar para nossas clientes. É uma coisa que eu sempre passo nos meus cursos para minhas alunas. Por que vão querer fazer com vocês se podem fazer comigo? Vocês têm que ter alguma coisa de diferente, tem que ter carisma, tem que ter um bom atendimento, não é só a técnica. Que legal. Então, é um todo, né? E foi assim que eu comecei. Comecei atendendo em casa, lembro até hoje que eu comprei uma maca usada e foi aquela maca foi se mudando dentro do apartamento, começou atendendo na sala, depois foi pra cozinha, Olha aí só. não tinha mais como atender na cozinha, Foi ficava ficando pequeno. Isso quando eu fazia só design, eu não fazia micro. E aí fui pro quarto, meu irmão se mudou, peguei o quarto dele e montei um estúdiozinho no quarto dele. Aí comecei a fazer os procedimentos de micropigmentação. No começo eu tinha medo, então eu não cobrava, pegava modelo e fazia de graça. Só. E foi aí, comecei a fazer patrocínio, postando, montei as redes sociais e começou a aparecer clientes querendo marcar e eu lembro que eu não tinha coragem. Eu falava, mãe, será que eu vou atender? E sempre me incentivando muito, dizia, vai, tu consegue, tu vai, é assim que vai. Que legal. E foi começando e com certeza é uma escada, né? A gente Quanto vai mais melhorando. A experiência também vai melhorando. Quanto mais a gente vai fazendo. E eu quis que tu contasse um pouquinho da tua história para as meninas se espelharem também, né? Porque muitas têm medo, assim como tu teve, de começar, mas precisa que dê o primeiro passo, acreditem em si mesmas, né? Sim, não foi fácil desde o começo, então eu me cobrei bastante, que nem eu disse. E foi aos poucos, foi conseguindo até que chegou num ponto que a minha agenda estava completamente lotada. Só tenho a agradecer e consegui montar meu estúdio, né? Claro. E hoje realizo os cursos. Já tem outro profissional me ajudando lá no meu estúdio, porque eu não consigo mais atender sozinha. E espero que aumente, né? Com certeza. E o legal também é que a gente falar disso, desse crescimento, é para as meninas verem também que a área está crescendo, né? Muitas vezes antes as esteticistas, as designers eram pouco valorizadas, né? Cobravam preços baixos, que nem tu falou antes, tinham que fazer até de graça o trabalho para mostrar que eram boas. E agora essa área está crescendo. É uma área assim que vem crescendo muito, a área da estética, né? Porque eu sempre falo, a gente pode estar em crise, a gente pode estar mal, mas mulher nunca deixa de se arrumar, né? Mulher sempre vai estar procurando, sempre vai no salão de beleza, sempre vai num estúdio, sempre vai procurar estar bem consigo mesma, Claro. né? A autoestima é tudo para uma mulher. Porque não é só uma questão de beleza, é uma questão de saúde, né? A mulher Questão de quando está saúde. bem consigo mesma, né, Ana? Mexe com o psicológico, né? Claro. Bom, acho que todo mundo que está nos assistindo te conhece e quer saber o segredo, como ter uma sobrancelha igual a da Ana, né? Então eu queria que tu deixasse algumas dicas para nós de como as meninas podem cuidar bem, ter uma sobrancelha perfeita. O que eu sempre digo para as minhas clientes, né? Não tentem tirar a sobrancelha em casa. Isso é fato que vai dar errado. Não tirem a sobrancelha em casa. Sempre procurem uma profissional para fazer a sobrancelha. Nem que seja uma vez por mês ou mais esporadicamente. Procure fazer numa profissional. E se for fazer uma micropigmentação, também procurar uma profissional que confie, procurar... Saber se tem os certificados, as especializações. Procurar ver trabalhos cicatrizados, recomendações, né, trabalhos já feitos. Porque eu sempre falo, né, não é só uma questão de preço, né, nosso rosto tem muito mais valor que isso. Com certeza, que legal. Ana, muito obrigada pelas tuas informações, pela tua participação aqui na TV Câmara. Obrigada eu por poder falar um pouquinho do trabalho que eu amo. Obrigada, parabéns. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Uma boa noite e até a próxima semana.